Há apenas alguns anos, isso pareceria um sonho. A ideia de que os militares dos Estados Unidos da América poderiam invadir, ocupar e anexar a Groenlândia, território semi-autônomo e pouco povoado do Reino da Dinamarca, aliada dos Estados Unidos da América. Mas hoje, após as operações americanas na Venezuela para capturar Nicolás Maduro, isso já não parece tão improvável, não é? Washington demonstra força no hemisfério ocidental. A doutrina Donro exige dominação dos Estados Unidos da América nas Américas, e autoridades de Trump discutem tomar a Groenlândia à força. Enquanto o secretário de Estado Marco Rubio tentou minimizar essas ameaças, dizendo que os Estados Unidos da América estão focados em comprar a ilha. O fato de Copenhague e Nuuk dizerem que ela não está à venda está causando preocupações sobre o que pode acontecer em seguida. Então agora parece um bom momento como qualquer outro para a gente analisar essas ameaças e tentar entender o que elas realmente significam. São críveis, só táticas de pressão ou prelúdio de nova demonstração do poder militar dos Estados Unidos da América desta vez contra um aliado do tratado? Tudo isso é ouro. Leia reportagens sobre a Groenlândia e pode parecer que você entrou em um universo paralelo, onde os Estados Unidos são menos uma superpotência e mais um superpredador. Veja o que diz o Wall Street Journal. Trump e sua equipe não descartaram usar força para tomar a Groenlândia. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, comentou o assunto na terça-feira. Isso, é claro, utilizar as Forças Armadas dos Estados Unidos da América é sempre uma opção à disposição do comandante em chefe. Fim da citação. Essa não é uma declaração que qualquer pessoa razoável, há poucos anos, esperaria ler, nem esperaria ouvir isso. Essa ameaça de força estava sendo potencialmente usada para pressionar Nuuk e Copenhague a vender o território para Washington. Após o primeiro-ministro democraticamente eleito da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen, afirmar que sua nação de 57 mil habitantes, abre aspas, não está à venda. Daí o pânico nos bastidores das capitais europeias. Tão estranha e alarmante é toda essa retórica. A lógica é que isso deve ser sério. Trump deve mesmo estar considerando anexar parte do Reino da Dinamarca, aliado antigo. Considerando como 2026 tem sido, seria tolice descartar uma intervenção militar. A captura de Maduro evidenciou tanto o poder militar dos Estados Unidos da América, quanto sua disposição em usá-lo como peça-chave. Stephen Miller, assessor de Trump, falou recentemente à Cable News Network sobre um possível ataque americano à Groenlândia. Vivemos em um mundo real que é governado pela força, que é governado pelo poder, que é governado pela autoridade. Essas são as leis de ferro do mundo desde o começo dos tempos. Fim de citação. Não é algo que um soldado dinamarquês queira ouvir ao proteger Nuuk, capital da Groenlândia, de uma tomada estrangeira. Ainda assim, apesar de todos os sinais de alerta de que algo pode estar a caminho, vamos nos arriscar a expressar uma opinião que talvez não seja muito popular. A anexação forçada da Groenlândia pelos Estados Unidos da América é muito improvável, mesmo que Trump tente. Tudo indica que Nuuk Copenhagen logo será alvo de pressão e possível coerção econômica. Mas há bons motivos para acreditar que uma ação militar não valeria a pena. E sim, pode recortar isso e jogar na minha cara depois. Se daqui a semana soubermos que a Força Delta tomou o governo da Groenlândia, somos analistas, não videntes. Tudo o que podemos tentar fazer é avaliar as informações disponíveis para nós e fazer o que esperamos serem análises fundamentadas. Nossa análise inicial e mais evidente é que a ameaça de contra-ataques não torna improvável uma ação militar. Se os Estados Unidos da América invadissem a Groenlândia à força, os soldados dinamarqueses teriam tanta chance de resistir quanto algo vindo de Marte. Pelo menos 1 milhão para 1. Com 57 mil pessoas na Groenlândia, concentradas na costa sudoeste, as forças dos Estados Unidos da América precisariam garantir poucos prédios para declarar missão cumprida. O político brinca que isso levaria talvez meia hora, e a realidade não seria muito diferente. A operação para capturar Maduro durou menos que a versão estendida de O Retorno do Rei. Derrubar o governo da Groenlândia e garantir a segurança da ilha pode ser feito no tempo que leva para assistir a 3 episódios de War Fronts. E nem são os episódios longos.
Mas focar apenas no lado militar das coisas é esquecer que os eventos não acontecem em um vácuo, desconectados do resto do mundo. Aqui estão nossos motivos para acreditar com cautela que uma invasão é improvável, pois as condições do mundo real não existem. Quando Maduro foi removido de Caracas pela Delta Force, já era um autocrata desprezado que roubara uma eleição. Supervisionou um dos maiores colapsos econômicos recentes e manteve laços com cartéis de drogas e grupos guerrilheiros estrangeiros como o Exército de Libertação Nacional da Colômbia. Apesar das dúvidas sobre a legalidade de capturá-lo na Venezuela, poucos nos Estados Unidos da América ou fora lamentaram sua queda. Com razão ou não, isso tornou a operação fácil de ser aceita pelo público. Correndo o risco de afirmar o óbvio aqui, nada disso se aplica à Groenlândia. O primeiro-ministro Nielsen venceu uma eleição democrática no ano passado. Não há indícios de que seu governo envie drogas aos Estados Unidos. Envolvido em ilegalidades generalizadas ou apoiando tacitamente uma rede de gangues que está espalhando terror nas cidades americanas, é a Groenlândia. Mencionamos isso porque é o tipo de consideração fundamental que ninguém parece discutir, especialmente no exterior. Como você explica para sua própria coalizão a captura ou o assassinato de um jovem líder democraticamente eleito que não fez nenhum mal ao seu país? Porque é isso. Uma operação para tomar a Groenlândia à força exigiria prender ou eliminar Nielsen e outros líderes groenlandeses contrários à anexação americana. Aya Chemnitz, uma das duas deputadas da Groenlândia no parlamento dinamarquês, declarou, abre aspas, é desrespeitoso os Estados Unidos não descartarem a anexação do nosso país. E pesquisas mostram que a grande maioria do público também se opõe a se juntar aos Estados Unidos. Uma do ano passado apontou que 85 eram contra com apenas 6 a favor. Não se pode tomar à força uma população contrária sem ao menos prender ou expulsar suas lideranças. Reflita seriamente sobre isso, não de modo abstrato. Veja, é um experimento mental divertido, mas pense sinceramente em como isso te faria sentir. Ver as forças dos Estados Unidos da América prenderem ou até matarem autoridades da Groenlândia, cujo único crime é resistir à tomada violenta de sua terra. Já pensou o que aconteceria se Jens Frederik Nielsen fosse levado como Maduro a um tribunal em Nova York ou morto por soldados dos Estados Unidos da América? Essa é a principal diferença entre a Groenlândia e as recentes ações militares dos Estados Unidos da América na Venezuela contra barcos suspeitos de tráfico no Caribe ou no Irã. Exilados venezuelanos no sul da Flórida literalmente dançaram nas ruas quando Maduro foi capturado. É difícil imaginar alguém comemorando enquanto forças especiais invadiam o parlamento em Nuuk. Você pode perguntar por que isso importa, já que o governo Trump bombardeou o Irã mesmo com objeções de sua base. E rotineiramente faz coisas como demolir a ala leste da Casa Branca, que tem uma péssima avaliação nas pesquisas junto ao público. Mas acreditamos que invadir e anexar uma democracia inofensiva seria algo de outro nível. O pesquisador do King's College de Londres, Shoshank Joshi, sugeriu no Chess que tal ordem poderia causar uma crise nas Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Citação: uma das coisas que joga contra um esforço dos Estados Unidos da América para tomar a Groenlândia à força é isso. Acho que esta é uma das raras questões que geram protestos sérios e renúncias de alto nível nas Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Fim da citação. Também é uma das poucas questões que podem provocar uma reação séria dentro do próprio partido de Trump. Já agora, quando a anexação é apenas teórica. 8 senadores republicanos já se declararam contra as ameaças do presidente, incluindo Lisa Murkowski, Alaska, Tom Tillis, Carolina do Norte, e Paul Rand, Kentucky. Se uma ação militar unilateral ocorresse, seria esperado que mais pessoas se juntassem a eles. O senador Paul afirmou ao The Washington Post que não conhece nenhum republicano no Senado que apoie ação militar contra o território. Isso não surpreende. O Congresso aprovou recentemente a Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2026, que foi considerada uma repreensão pró-OTAN e pró-Europa ao governo. E nada destruiria a OTAN e separaria permanentemente os Estados Unidos da América da Europa
como um ataque militar à Groenlândia. Como afirmou a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen na última segunda, se os Estados Unidos da América atacarem outro país da OTAN, tudo pararia. Isso inclui a OTAN e, portanto, a segurança do pós-Segunda Guerra Mundial. Fim da citação. Isso fica mais plausível ao lembrar que os Estados Unidos da América provavelmente teriam que matar europeus para tomar o território. A Dinamarca recusou ofertas da França para enviar soldados à Groenlândia como parte de uma defesa contra a invasão, mas ainda mantém tropas dinamarquesas no território. A Dinamarca integrou a coalizão que enviou soldados ao Afeganistão para servir aos interesses americanos, conforme escreve o Conselho Atlântico. A Dinamarca combateu junto aos Estados Unidos nas missões mais difíceis e teve, entre os aliados da OTAN, a maior taxa de baixas em relação à população, exceto os próprios Estados Unidos da América. Agora, mais uma vez, pedimos que você pense sobre isso como se fosse algo real que está realmente acontecendo. Os militares e legisladores dos Estados Unidos da América realmente ficariam tranquilos, sabendo que tropas de um aliado fiel foram mortas por forças americanas? Não para proteger a América ou defender a democracia, mas visando a conquista imperial. Falamos em proteger a América, porque esse é atualmente um dos maiores argumentos do governo para adquirir a Groenlândia. A Dinamarca descuidou tanto da defesa do território por décadas, que agora é alvo fácil para a China ou Rússia. E só vai se tornar ainda mais vulnerável à medida que o Ártico esquenta e novas rotas de navegação se abrem. Anexar a Groenlândia é a única forma de proteger o território dos Estados Unidos da América, como Trump afirmou aos repórteres. Precisamos da Groenlândia pela segurança nacional. É verdade que o investimento militar na Groenlândia tem sido insuficiente, mas não é culpa só de Copenhague. Como escreveu recentemente no X, o presidente do Comitê de Defesa da Dinamarca, Rasmus Jarlov, abre aspas, os Estados Unidos da América já têm um acordo de defesa com a Dinamarca que lhes dá acesso militar exclusivo e total à Groenlândia. Mas eles não estão usando isso. Eles reduziram sua presença em 99%. Agora, aparentemente, eles estão dizendo para sua base que precisam invadir e anexar a Groenlândia porque precisam ter uma grande presença militar. Fecha aspas. Desde que firmaram um tratado em 1951, Washington tem tido praticamente carta branca para construir bases, abrigar tropas e lançar aeronaves ou operar navios ao redor da Groenlândia. Na Guerra Fria, havia mais de 10 mil soldados em 17 bases. Hoje, são 200 em uma só base, e isso não é decisão de Copenhague ou Nuuk. Agora, o tratado não oferece exatamente as mesmas vantagens que os Estados Unidos da América realmente possuírem o território, e seria tolice dizer o contrário. Mas é uma questão bem disputada, com o tratado atualizado para incluir Nuuk. Depois, a Groenlândia alcançou grande autonomia da Dinamarca, exigindo quase só que os Estados Unidos da América peçam permissão antes de instalar uma base. Segundo o analista dinamarquês Peter Ernst Vedrasmussen, ao The New York Times, é uma fórmula de cortesia. Se os Estados Unidos da América quisessem, poderiam só avisar a Dinamarca que vão construir uma base, campo de aviação ou porto. Fim. Abre aspas. É uma situação semelhante quando se trata do acesso aos minerais críticos da Groenlândia, observa o Wall Street Journal. Abre aspas. Empresas dos Estados Unidos da América já têm direitos de mineração e econômicos na Groenlândia, e Nuuk afirmou estar aberto a expandi-los ainda mais. Por isso, a Europa se incomoda tanto com os comentários de anexação de Trump. Os Estados Unidos da América já têm liberdade para agir como quiserem na Groenlândia. O Financial Times informa que Copenhague pode tornar o acordo mais atrativo, até considerando declarar as bases americanas na ilha como território dos Estados Unidos da América. No entanto, esses acordos até agora foram rejeitados ou ignorados. Tudo isso enquanto Trump menospreza os novos gastos dinamarqueses com defesa no território, que chegam a bilhões de dólares. O medo na Europa é que isso signifique que a Casa Branca não ficará satisfeita com nada além da anexação. Mas essa lógica também funciona ao contrário. Os europeus não são os únicos que sabem que os Estados Unidos da América não têm nada a ganhar materialmente ao invadir e ocupar a ilha. Membros do Congresso americano, oficiais militares e, espero, membros do público também conseguem perceber isso. E, na minha opinião, isso torna a ação militar menos provável, não mais provável.
Retomando o tema principal do vídeo, é diferente depor o ditador de uma nação que se opõe fortemente aos Estados Unidos, onde a influência chinesa e russa é real. É outra coisa derrubar violentamente o governo democraticamente eleito de um território supervisionado por um aliado tratado. Tudo isso sem obter nenhuma vantagem material em troca. Queremos deixar claro que não afirmamos que os Estados Unidos da América nunca adquirirão a Groenlândia. Os tempos mudam. A Groenlândia tem poucos eleitores, e uma união voluntária com os Estados Unidos da América pode ser uma escolha futura dos groenlandeses. Também não estamos tentando pintar o relacionamento da Groenlândia com a Dinamarca como algo totalmente caloroso, aconchegante e igualitário. Há lembranças amargas do governo direto de Copenhague, e pesquisas mostram consistentemente que a grande maioria dos groenlandeses deseja a independência eventual do reino. Destacamos que todos os fatores mencionados tornam improvável e contraproducente os Estados Unidos da América usarem a força para anexar a Groenlândia. Pode até causar uma ruptura permanente na coalizão de Trump. O mais provável é uma campanha de influência para convencer os groenlandeses a apoiarem os Estados Unidos voluntariamente. Uma que pode ser acompanhada por uma campanha de pressão ou coerção contra a Dinamarca. Ainda assim, mesmo aqui, o resultado está longe de ser certo. Opiniões polêmicas são comuns em redes sociais como o X, como se a América oferecesse 5 milhões a cada groenlandês para integrarem os Estados Unidos da América e, com arrogância, visse todos correrem para o tio Sam. Pesquisas mostram que, apesar de alguns groenlandeses apoiarem esse tipo de acordo, a maioria não quer ser americana. Segundo o The Economist, embora a maioria dos groenlandeses apoie a independência e os abusos do passado colonial da Dinamarca ainda sejam delicados, eles também não querem se tornar americanos. As pessoas podem mudar de ideia, é claro, mas o primeiro-ministro Nielsen já observou muitas vezes que a retórica de comprar a ilha ou subornar os habitantes é desrespeitosa. Isso lembra o colonialismo que fez muitos groenlandeses se voltarem contra a Dinamarca. Por mais que alguns do alto escalão do governo dos Estados Unidos da América custem a acreditar, dinheiro não é tudo. Este vídeo está sendo feito antes da reunião de Marco Rubio com líderes dinamarqueses e groenlandeses. É possível que haja algum avanço. Talvez o governo ache uma saída que permita a Trump declarar vitória, ou todos se distraiam com o colapso do Irã e a Groenlândia suma novamente no fundo. Os Estados Unidos podem fazer uma oferta espetacular à Groenlândia, aumentando o interesse deles em se juntar à América. Ou talvez a questão continue esquentando, tornando-se a maior crise da história da OTAN. Poxa, talvez eu até esteja completamente enganado. E a cena de helicópteros dos Estados Unidos da América, voando sobre os sons de tiros e explosões de nuca, iluminando o céu, logo será transmitida para todo o mundo. Por enquanto, porém, com as informações que temos, vamos alertar as pessoas para não entrarem em pânico demais. Nunca subestime o poder da narrativa e como o cidadão comum se convence de ser o mocinho. Derrubar um déspota como Maduro ou bombardear um regime teocrático insano como o Irã, isso é fácil. Mas após invadir e ocupar uma ilha pacífica, eliminar líderes e possivelmente matar soldados europeus defendendo a democracia. Bem, o público americano pode se sentir como naquele antigo esquete nazista do Michelin Web que virou meme, se perguntando: será que somos os vilões? Francamente, achamos que eles não são para todos. A retórica do "o poder faz o certo" de Stephen Miller e o entusiasmo dos guerreiros de sofá no Chess contrastam com o instinto de que a maioria nos Estados Unidos da América ficaria horrorizada se seu governo fosse tão cruel e maligno. Talvez sejamos ingênuos e a lição de 2026 seja que só importa a lei da selva. Americanos comuns no meio oeste querem fazer com Jens Friedrich Nielsen o que Trump fez com Maduro. Mas esperamos que essa seja uma leitura errada do clima. Os caras como Miller e Trump teriam uma surpresa desagradável se realmente tentassem. Só o tempo dirá se nossos instintos estão certos ou se este ano vai ser mais assustador do que imaginávamos. Obrigado por assistir.